E aí pessoal, aqui é a Gaia, mais um Gaia Nerd. Vamos continuar aqui nossa sempre eterna discussão sobre 3D&T. Hoje aqui eu quero discutir um dos pontos mais importantes para mim de 3D&T e que não tem a ver necessariamente com a questão matemática e estatística do jogo. Porque até então nós temos discutido principalmente as fundamentações teóricas e estruturais da mecânica propriamente dita do jogo. Isto é, as rolagens, as estatísticas, as variações estatísticas. E aí eu dei uma olhada em todas as versões, principalmente editadas e impressas do sistema. Hoje eu quero analisar uma coisa que, para mim, é o maior caráter, é o que dá maior cor a 3D&T, é o que dá a maior característica dele enquanto sistema, que é a sua capacidade interpretativa. Não confundir com a capacidade narrativa. Isso são dois termos diferentes, pelo menos em teoria da RPG, porque narratividade está relacionado ao narrativismo, a capacidade de você narrar a história. Normalmente um poder atribuído ao mestre, ou ao narrador, ou como é que você queira chamar, a pessoa que não são os jogadores, que criam os personagens principais da história. E também, em alguns sistemas, principalmente sistemas pós-anos 2005, é que começou uma onda de sistemas narrativistas, onde os jogadores eles ganham o poder de mudar a história, poder de se tornar por um curto espaço de tempo como se fossem pequenos mestres do jogo. Então, não confundir a narratividade com a interpretabilidade, ou a interpretatividade. 3D&T é um RPG não muito narrativista, ele tem quase nenhuma mecânica narrativista, porém ele é um RPG extremamente interpretativista. O que isso quer dizer? 3D&T, em sua forma básica, sua forma principal, deixa eu até tirar a câmera para mostrar para vocês. 3D&T, ficou aqui o quadradinho, mas não deve atrapalhar muito. 3D&T, não importa a versão que você use, ele tem, de forma geral, 5 atributos, ou características, como é chamado no sistema. Força, habilidade, resistência, armadura e poder de fogo. Aqui eu tenho 3D&T Alpha revisado. Aqui eu tenho Defensores de Tóquio Casca de Banana, 2D&T. Armadura, habilidade, poder de fogo, resistência. E aqui eu tenho o revisado e ampliado, a versão VRA do sistema, que é o vermelho revisado e ampliado. Também força, resistência, habilidade, etc, etc, etc. Os mesmos atributos existem no sistema há basicamente 20 anos. O 3D&T ele existe há 22 anos, então há 22 anos são utilizados os mesmos atributos, e a grande questão desses atributos, a grande característica deles, de que para mim distingue o 3D&T de muitos outros sistemas, é que estas características podem ser interpretadas de múltiplas formas, da maneira que você quiser. O que isso quer dizer? Vamos novamente retornar aqui para o livro. Nós temos aqui a habilidade. Esta é a mais importante das características, blá blá blá. Você usa habilidade para atos impressionantes, corajosos sobre-humanos. Ok, aí você volta aqui pro 2D&T. Esta é a mais importante. Habilidade corresponde à agilidade, equilíbrio, competência e inteligência do personagem. Você usa habilidade para atos impressionantes, corajosos sobre-humanos, como lutar, 3D&T Alpha. Tá aqui? Vamos botar na ordem cronológica para não atrapalhar. Aqui, a mais importante características. Não recomendamos blá blá blá. Velocidade, equilíbrio, certo nível e inteligência. Você usa habilidade para impressionantes, corajosos sobre-humanos, blá blá blá. Para começar, nós vemos que é sempre... Isso é uma tradição de 3D&T, nós vemos que mantém-se as características. E nós vemos, principalmente, que as características elas são altamente interpretativas. Então a habilidade pode significar um personagem que é muito ágil, um personagem que é muito rápido, um personagem que é muito inteligente. E mais interessantemente, a habilidade se reduz à capacidade do personagem conseguir fazer coisas. Este é o ponto central de habilidade. Então, se você consegue fazer coisas, você tem habilidade, uma habilidade alta. Fazer ações heróicas são governadas por uma habilidade alta. E aí você vai ver aqui, reparem, armadura. Representa a proteção corporal do personagem. Não precisa ser uma armadura no sentido literal. Pode ser carapaça, escudo, campo de força, habilidade de bloqueio. Isso aí está escrito em todos os manuais. Eu só peguei todos os manuais para mostrar que isso é uma tradição de 3D&T. Não precisa ser carapaça, escudo, campo de força, habilidade de bloqueio. Aqui no revisado. Armadura. Apesar do nome não precisa ser uma armadura no sentido literal. Pode ser seu próprio couro, carapaça, escudo, campo de força. Então, eu vou só utilizar agora o 3D&T Alpha. Eu só peguei todos os outros manuais para mostrar que isso existe há muitos anos. Todos os atributos são utilizados dessa forma. Mas eu vou utilizar o 3D&T Alpha por ser o mais recente e por ser mais prático só mexer em um PDF. E aí nós vemos aqui, a armadura pode ser... Não precisa ser o seu sentido literal. Pode ser campo de força, pode ser habilidade de bloqueio, você aparar os golpes.
Você vem aqui. Força é a capacidade de levantar peso, empurrar e causar dano com socos e etc. Repare, muitas vezes força não significa força bruta, e sim o dano que você causa. Então um gigante pode ter força 3, e uma garotinha com armas muito afiadas podem ter força 4. Aí que você vê, pra mim, a característica mais fantástica de 3D&T, que é a sua capacidade de interpretatividade. Você pode interpretar as coisas de muitas formas diferentes. Você pode interpretar as características, as habilidades de muitas formas diferentes. E isto é o mais interessante em 3D&T, na minha opinião. Porque nós podemos ter os personagens mais variados. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Só um momentinho. Que tem que pegar a imagem e botá-las para vocês, para mostrar um personagem. O personagem é este aqui, botar a imagem, agora revelar a imagem para vocês, está muito grande, vamos reduzir aqui a imagem, uau, está muito grande a imagem, vamos reduzir, reduzindo, vocês já estão vendo o personagem aparecendo, esse aqui é um personagem Cocozeco. Eu fiz esse personagem só para demonstrar para vocês a imensa capacidade que o 3D&T tem de ser um RPG interpretativo. De você poder fazer o que você quiser, como você quiser, e é só você descrever o que você quer fazer. Este personagem que eu fiz, ele é obviamente um pouco de comédia, então pode não ser aplicado em muitos jogos de RPGs, em muitos jogos porque o pessoal normalmente também gosta de jogar jogos sérios com 3D&T, mas Cocozeco, ele é um cocô vivo. Ele é nível 10, isto é, o total de pontos de personagem dele é 10, e ele tem força PDF 5/5, o dano é psíquico, a habilidade dele é 5, a armadura dele é 0 e a resistência dele é 1. Ele tem energia extra 1, inculto e monstruoso. E aí vamos falar, você olha essa ficha, tirando, se você tapar aqui o cocô, se você chegar aqui e fazer isso, tapar isso e tapar o nome, só mostrar o personagem, você vai imaginar que isso aqui é tipo um psionico, é um telepata, é uma Jean Grey da vida, com habilidade alta, força e poder de fogo alto, com a força telecinese, o poder de fogo, capacidade de explodir as pessoas a longa distância. Você pode imaginar que é uma Jean Grey. Aí eu chego aqui e mostro que é um cocô. E aí eu vou explicar como é esse personagem. A força e o poder de fogo dele são psíquicos. Por quê? Ele é apenas um cocô. Ele não realmente causa dano físico. O que ele faz é que, quando ele está perto de algo, ele é tão nojento que as coisas querem se autodestruir perto deles. Ele chega perto de uma pedra, ele é tão nojento que a própria pedra quer explodir perto da presença dele. Por isso que é um dano psíquico. Obviamente, coisas que não têm mente, como a pedra, não iriam ser atingidas. Ou então robôs que são resistentes a coisas psíquicas, eles iriam resistir ao processo. Um robô poderia falar, eu não vou ser atingido pela sua nojeira, e simplesmente ignorar completamente a força e o poder de fogo de Cocozeco. Cocozeco, por ser dano psíquico, ele também pode causar dano em criaturas que poderiam ser resistentes a químico. O dano dele não é tóxico, o dano dele não é venenoso, o dano dele não é químico. O dano dele é psíquico. Então uma criatura, por exemplo, um Otyugh, que seria incrivelmente resistente a venenos ou coisas tóxicas, ele é tão nojento, o Cocozeco, que mesmo o Otyugh que mora no cocô, ele teria nojo do Cocozeco e receberia dano do Cocozeco. É porque o dano é psíquico, não químico. Reparem, essa pequena questão já muda. Eu estou descrevendo, com o mesmo atributo, força e poder de fogo 5, o que é o personagem. Ele é tão nojento que o poder de fogo é as coisas olhando para ele. Então uma pessoa olha o Cocozeco à distância e fica com nojo dele e recebe dano. Reparem, a habilidade dele é 5. Por quê? A habilidade representa inteligência, agilidade, etc. Mas principalmente representa a sua capacidade de fazer com que coisas aconteçam. Quanto mais você for capaz de fazer as coisas acontecerem referentes ao seu personagem, maior é a sua habilidade. E Cocozeco, a grande questão dele é ser um cocô. Ele é tão bom em ser um cocô que a habilidade dele é alta. Sempre que ele tenta ser um cocô e causar coisas de cocô, ele vai conseguir porque ele é o melhor de todos os cocôs. Logo, a habilidade dele é alta. Reparem, a armadura dele é 0, porque ele é um cocô, ele não tem capacidade real de absorver dano, e a resistência dele é 1, porque ele, como tem uma forma toda instável, toda estranha, ele é quase como o Majin Buu, só que de cocô. Por isso mesmo também ele tem energia extra. A energia extra dele é essa capacidade de, mesmo tendo recebido dano, se reconstituir na sua forma de cocô. E por fim, ele é inculto, porque ele é realmente um cocô, ele não pensa muito, ele é um bostinha, literalmente, e ele é monstruoso, porque ele é um cocô. Vocês reparam
que esta ficha você pode cortar Cocoseco e colocar aqui uma outra coisa, tipo vamos pensar num alien cabeçudo com enormes poderes psíquicos, porém ele não tem nenhum conhecimento da cultura humana. Então ele também seria inculto, ele também seria monstruoso, ele teria força e PDF altos, ele teria habilidade alta, armadura 0, resistência 1, energia extra, seria a mesma coisa, mas um outro personagem completamente diferente. Você interpretaria ele completamente diferente, faria com ele completamente diferente as suas ações, a maneira como você joga, a maneira como você aborda o jogo, simplesmente com os mesmos números. E esta é a mágica de 3D&T. 3D&T é um sistema que, com poucos atributos, mesmo personagens iguais, com as mesmas características, as mesmas vantagens e desvantagens, você pode narrar, interpretar e fazer completamente diferente, porque ele é um sistema mecanicamente fraco, ele tem pouca variação mecânica, ele tem pouca variação narrativista, mas ele tem uma variação imensa interpretativista. Esta é a grande questão. Este vídeo foi falando as forças de 3D&T, mas no próximo vídeo eu quero falar sobre quais são os problemas da interpretatividade. Eu quero mostrar quais são os problemas atuais que existem nas possibilidades interpretativas dos atributos de 3D&T, porque eles existem, especialmente na questão de força, poder de fogo. Então, eu no próximo vídeo vou mostrar, como sempre, eu descrevo o sistema e depois eu mostro o problema dele. Então, até a próxima, pessoal. Até a próxima quando eu falar dos problemas da interpretatividade dentro do sistema 3D&T e em seus atributos. Aqui foi Gaia Nerd, até a próxima. Falou!